Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Me chamo Eduardo Ferreira e sou professor de Processo Civil 3 da Faculdade ProMinas em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 25 de setembro de 2020, às 19 horas e 12 minutos, iniciando a gravação do meu encontro que eu estou tendo com meus queridos amigos e alunos do sexto período noturno da Faculdade ProMinas. Estamos aqui nessa modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus que tem ainda nos impedido de encontrarmos pessoalmente, mas que nunca nos impedirá de dar caminhada no conteúdo. Conforme antecipadamente comunicado a todos, este encontro está sendo inteiramente gravado e posteriormente eu estarei disponibilizando para vocês lá no Pincel Atômico, para os meus alunos da ProMinas e para os meus alunos da ProMinas e para qualquer aluno meu, lá no meu canal do YouTube, o Eduardo Ferreira, para vocês conseguirem assistir esse encontro. Em relação a esse encontro que temos hoje, o encontro número 14, se não estou equivocado, já há um material de apoio disponibilizado para vocês, os alunos da ProMinas, lá no Pincel Atômico. Então, quem ainda não olhou, dá uma olhada lá. Hoje, igual a Verônica colocou aqui, o sextou com S de sabedoria, né, gente? É assistir uma aula para depois ir para a balada, e mesmo assim na balada ainda conversar da aula com o povo, e aí o povo parar de conversar com você e falar, para de conversar disso. É isso que a gente gosta, né, pessoal, na nossa sexta. Falando ainda no Pincel Atômico, pessoal, meus alunos da ProMinas, já falo que está liberado para vocês lá no Pincel Atômico, a nota do primeiro trabalho discente, já avaliei, dei uma olhada. E, lógico, também já está disponibilizado o quê? Eu sei que todo mundo gosta, eu sei que todo mundo quer, então por isso está lá o quê? O segundo trabalho discente. Sangue de Jesus tem poder, né? Fala assim, Eduardo, nem respirei direito, mas é assim mesmo, fica calmo, vai dar certo. Tá lá, dá uma olhada, tá bom? Pessoal, como combinado, nosso encontro de hoje vai se dar assim. Primeiro eu vou fazer a resposta do primeiro trabalho discente, a gente vai conversar sobre ele aqui. Vou mostrar para vocês, vou tentar disponibilizar minha tela para mostrar um caso de um parecer, em que eu fiz para um cliente, para vocês verem como é que é a estrutura, e aí, se der tudo certo e tempo, nós vamos já iniciar a matéria de cumprimento de sentença, se conseguirmos, encerrando hoje, se não, seguimos no próximo encontro, combinado? Vamos primeiro para o nosso caso. Primeiro detalhe, pergunta, gostaram do caso, do primeiro caso discente? Estou vendo a Fernanda aqui falar que sim. Vocês tiveram que parar, pensar, estudar, gostaram então de ter essa análise? Estou vendo aqui Denilson, Leonardo, Maria Tereza também falou. Quebrar a cabeça muito para mim. É pequeno, mas é o que o povo fala, né, pessoal? Nos menores frascos tem os piores venenos. Sangue de Jesus tem poder, né? Eu achei que eram os melhores perfumes. Nada. E prova da OAB, quanto melhor a questão, mais você reza, viu? Não é brincadeira, não. Pessoal, vamos lá para o nosso caso para a gente entender e bater um papo sobre ele. Vamos lá, o caso para ser analisado. Eu vou ler aqui o caso e aí volto para a gente conversar, tá bom? O caso. João possui um título executivo extrajudicial oriundo de um país estrangeiro, Argentina, onde determina a obrigação da empresa Maria LTDA de efetuar o pagamento de uma dívida no Brasil no valor de R$100 mil, vencida desde 13 de 1 de 2020. No momento da criação do título executivo extrajudicial, foram satisfeitos todos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração, a Argentina. No dia 13 de 2 de 2020, João iniciou um processo de execução para o pagamento de quantia certa no Brasil, por entender que já estavam presentes todos os requisitos obrigatórios do artigo 783 do CPC de 2015. Execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa líquida exigível, é o que está no 783, sem ter passado por uma homologação prévia. Após a citação, a empresa Maria LTDA se manifestou através de embargos de execução contrária ao processo de execução, alegando que, em momento algum,
Foi homologado o título executivo pelo STJ, conforme o 515, inciso 8º do CPC, ou então não se demonstrou que o título executivo recebeu a concessão do exequatur a carta rogatória pelo STJ, conforme o artigo 515, inciso 9 do CPC de 2015. Qual era o questionamento que vocês deveriam me responder? Como juiz do processo, elabore um parecer de forma fundamentada na legislação pátria, jurisprudência e doutrina sobre qual a tese deve ser acolhida, ou seja, o processo de execução poderá ter continuidade, a tese alegada por João, ou o processo terá que ser paralisado por ausência de pressuposto processual, a tese alegada pela Maria LTDA. E aí? Lemos o caso, vimos o questionamento. Como que nós temos que pensar? Primeira grande pergunta. Você tem que analisar para responder. Você está perguntando para você como advogado de uma das partes, se é como um juiz. Isso você tem que analisar para verificar a resposta. Dentro dos casos, todas as palavras em regra têm um sentido. Elas não estão lá de forma desnecessária. E nós temos que analisar como um profissional aplicador do direito o caso que nos é levado, verificando os seus detalhes, as suas minúcias, e, lógico, ressaltando aqueles pontos que são de maior relevância. O que eu gosto de fazer para vocês que ainda estão nesse amadurecimento acadêmico, para ficar cada vez se aproximando ainda mais do mundo profissional como juristas, enquanto a gente ainda não consegue fazer automaticamente, mentalmente, uma estrutura de como deve ser feito um parecer, pega um papel, coloca do lado e anota os pontos mais importantes. No dia a dia prático, você não vai ter esse tempo. Você não vai ter nem esse papel, viu, gente? Por quê? Muitas vezes você faz essa resposta para o cliente de forma oral em uma reunião. Por exemplo, uma reunião com o cliente, a reunião ela é paga? O que vocês acham? Quando o cliente vai ter uma consulta. Vocês terem noção. A tabela da Ordem dos Advogados do Brasil hoje coloca como valor mínimo de uma consulta R$300 a hora de uma consulta com o advogado, e se o advogado estiver aqui na empresa ou na casa, R$750 a hora. Se o cliente me paga o valor de uma consulta, vocês concordam comigo que eu tenho que dar não vou lá só para tirar uma dúvida, eu tenho que dar realmente uma resposta para ele de acordo com o que ele está ali, com aquela inquietude que ele possui. Pessoal, no que diz respeito a um parecer, existem formas de se ter parecer. Existe esse oral, que na verdade você dá uma resposta para o cliente em uma consulta, e também existe o parecer escrito. Parecer escrito, se não estou equivocado, hoje a Ordem dos Advogados tem colocado o valor mínimo, só para vocês terem noção, acho que é R$1.500. O valor mínimo que a OAB coloca para se cobrar por um parecer. Em relação ao nosso caso, nós temos que pegar os pontos principais. Primeiro, quem são as partes? Quem são? De um lado, nós temos a primeira parte, que seria João. Maravilha. De um outro lado, nós temos uma empresa, a Maria LTDA, Maria Limitada. Tá bom? Em relação à questão, nós já sabemos, então, quem são as partes. Agora, nós temos que analisar o que a questão está falando para a gente. Existe uma dívida? Sim ou não? Sim. Qual o valor da dívida? R$100.000. Essa dívida, ela é exigível? Sim ou não? Com base no que nós temos no caso, sim. Quando fala lá o quê? Vencida em 13 de janeiro de 2020. Então, quais são os 3 requisitos que eu tenho que ter numa
Quais os 3 requisitos que eu tenho que ter em um título executivo? Está lá no 783. Certeza, liquidez, exigibilidade. A exigibilidade nós já conseguimos entender que tem. Tá vendo que a questão já vai te jogando a situação? Outro ponto. O valor é líquido? Sim ou não? Sim. 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 100 mil reais. Se você vai atualizar, o que nós falamos na aula passada? Liquidação. Nós vimos na aula passada, gente. Artigo 786, parágrafo único. Mero cálculo aritmético, não tira a liquidez do título. É lógico que você teria que atualizar o valor? Sim. Mas eu tenho uma liquidez. Eu sei qual é o valor. 100 mil reais. Existe uma certeza? Sim. O que é certeza? É você conseguir identificar a obrigação e quem são as partes, quem deve a quem. Teoricamente, então, no primeiro momento, eu tenho os 3 requisitos. Certeza, liquidez, exigibilidade. Só que se fosse tão simples assim, seria maravilhoso. A resposta já estava clara. Só que o que pega o título é um título estrangeiro. Isso é uma pegadinha. Sabe qual que era o ponto mais importante da questão? Qual o tipo de título que é? Se é um título executivo judicial ou se é um título executivo extrajudicial. Muitas vezes, quando nós lemos as questões, esses detalhes que são de tamanha importância, a gente nem para notar com tanta relevância. Posso até fazer uma pergunta aqui para vocês? Quando vocês leram sozinhos, esse foi o ponto mais importante que chamou a atenção suas ou não? O ponto que fala lá qual que é o título. Título executivo extrajudicial. A própria questão te fala. Pra mim foi. Hã? Foi também? Pra mim foi. É a chave. E é esse o ponto. Por quê? Colocou que é um título estrangeiro, para quê, gente? Para te confundir. Confundir com o quê? Com 2 títulos judiciais lá do 515. Pode falar, Leonardo? Não, eu ia falar com título judicial que tem que haver a homologação pelo STF. Essa é a observação pelo STJ, viu, Leonardo? Desculpa, é pelo STJ. Em relação ao título executivo judicial, lá no 515, nós temos 2 vezes lá no 515, a gente vê a palavra estrangeiro. Lá no 515, aparece 2 vezes quando a gente está estudando. Quando é que aparece para a gente essa questão de estrangeiro? Quando a gente pega lá o artigo 515, inciso 7º, quando fala sentença estrangeira homologada pelo STJ, sentença estrangeira, e o inciso 8º, que fala o quê? Perdão, inciso 8º, inciso 9º. O 9º é a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur, a carta rogatória pelo STJ. É até o que, teoricamente, a empresa Maria LTDA está alegando, que faltou essa homologação. Você sabe por que é pegadinha? Porque na hora que você vai lá nos incisos do artigo 784 do CPC, você não acha nada que fale de questão estrangeira. Ô, professor. Pode falar, Rodrigo. Pegando o gancho aí, é justamente isso que eu queria te perguntar. Tendo em vista que a parte contrária entrou com embargo de execução, não seria o dispositivo correto para a ação. Poderia se alegar, digamos, alguma coisa de litigância de má-fé, não a litigância de má-fé, mas alguma coisa nesse sentido, que não seria o dispositivo... O dispositivo é ele, sim. O embargo à execução é a defesa dentro da execução. Se é um título executivo extrajudicial, a defesa numa execução pode ser um embargo à execução. E por que num caso desse é difícil se ter, por exemplo, uma condenação em litigância de má-fé?
que ele só está exercendo o direito dele de quê? Fazer a sua defesa. Salvo se tivesse claro ali que ele está tentando fraudar, que ele está tentando, de alguma forma maliciosa, conduzir a sua defesa. O que nós não conseguimos, através da leitura deste caso, aferir. Então, teoricamente, ele só exerceu o direito dele de defesa através do embargo à execução, que é o mecanismo de defesa do devedor na execução. Tá bom? E aí, conseguiu entender, Rodrigo, se era essa a sua dúvida? Me fala aqui. Foi claro, entendi, professor. Em relação ao caso, quando você vai no 784, os incisos não tem. Aí pode ficar a dúvida, oh, meu Deus do céu, onde que está esse inferno desse negócio? Pessoal, nos incisos não consta. Mas se você vai no parágrafo 2º e 3º do artigo 784, estaria lá a resposta da questão. Por quê? Lá no 784, o parágrafo 2º fala: os títulos executivos oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação para serem executados. Opa, é o nosso caso. Título executivo estrangeiro é um título executivo extrajudicial estrangeiro? Sim ou não? Sim, a própria questão falou. Um título executivo extrajudicial que foi feito em outro país. E ainda falou em que país? Na Argentina, ainda te falou qual o país. Aí tem gente que vira e fala, mas e a lei da Argentina? Foca no título. Aí, em relação ao parágrafo 2º, nós sabemos que não precisa ser homologado, mas não é qualquer título executivo estrangeiro. E por isso o parágrafo 3º vem falar para a gente no artigo 784. O título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração, é a primeira condição. Essa condição está aí no texto falando? Sim ou não? Tá. Falou que no país em que o título foi criado, cumpriu com todos os requisitos que a Argentina falava. Tá lá. Só que além desse requisito, para ser válido esse título aqui no Brasil, no que diz respeito ao Brasil, ele tem que ser indicado como lugar de cumprimento da obrigação. Isso está lá também no nosso caso? Sim ou não? Está. Falou que o Brasil é o local onde vai se cumprir, por isso que, inclusive, João iniciou a sua ação de execução no Brasil. Com base nisso, qual seria a resposta à conclusão como juiz? A tese que deve ser acolhida é a tese do João. O processo poderá prosseguir, uma vez que se trata de um título executivo extrajudicial estrangeiro que cumpriu com todos os requisitos do parágrafo 3º do artigo 784, qual seja, cumpriu com os requisitos do país que se originou o título, foram cumpridos no momento de celebração, e o Brasil é o país onde deve se cumprir aquele título. E por conta disso, agora em respeito ao parágrafo 2º do artigo 783, o título não precisa ser homologado pelo STJ, esse título executivo extrajudicial. E assim, como notamos que é um título que tem certeza, nós sabemos quem é que deve quem, é um título que tem exigibilidade, nós sabemos que já venceu o título e que a execução só se iniciou um mês depois do vencimento ainda, e nós sabemos que tem liquidez, o valor do título é 100 mil, mesmo se tiver que atualizar o valor, isso considera liquidez, que possui liquidez até em respeito ao artigo 786, parágrafo único do CPC. Essa era a resposta que eu queria de vocês. Gostaram? Sim ou não? Beleza. Ficou em relação ao caso? Pode falar, Juliano. Uma coisa que não é relevante para o caso, Sim. até porque já vem definido o caso, esses títulos, quando faz, igual, por exemplo, na Argentina, para ser executado no Brasil, ele é transcrito em português e em castelhano ou... Isso é muito relativo. Por quê? Existe uma convenção hoje, Juliano, Convenção de Viena, que fala de tratados e fala
também de questão de regulamentação de documentos. Vou dar um exemplo. Eu faço meu mestrado fora do Brasil. Um dos documentos que é obrigatório que eu entregasse para eles era o meu diploma. Só que existe hoje uma questão chamada apostilamento. O apostilamento é o quê? É um procedimento que se faz, todos os países que adotaram essa Convenção de Viena para a questão de tratados, para comprovar que aquele documento é legítimo no país. Só que é igual no Brasil, Juliano. No Brasil, você só vai conseguir executar questões e ter processos em língua portuguesa. Se esse título, por exemplo, ele está em língua espanhola, que é a língua que se fala, por exemplo, na Argentina, espanhol, e está tudo escrito em espanhol, a única questão que você vai ter que ter uma cautela a mais, primeiro, fazer esse apostilamento para provar que aquele documento é verdadeiro. Chegando no Brasil, você busca um tradutor juramentado para fazer essa tradução no Brasil para o português e que essa tradução possua validade, uma vez que é uma tradução feita por um tradutor juramentado, um tradutor que tem uma boa-fé presumida por ser um dos assistentes, um dos auxiliares do Poder Judiciário. Seria assim para se fazer. E um detalhe, vários títulos executivos são executados no Brasil, pessoal. Empresas que negociam com países na América Latina, empresas que negociam, por exemplo, com a China. O Brasil tem negócio muito forte com a China, com os Estados Unidos. Hoje mesmo, para vocês terem noção, eu finalizei um procedimento de transferência internacional de valores de um cliente, fazendo um contrato de câmbio e tudo. Tem muitos negócios, esse cliente meu é dos Estados Unidos, tem muito negócio Estados Unidos, Brasil, muito negócio Brasil, América Latina, muito negócio Brasil, China. Então, muitos títulos podem vir a ser executados aqui no Brasil. Normalmente, quando se coloca isso, se tem já uma cautela maior, um cuidado maior. Mas essa pergunta só é muito importante. No Brasil, a gente só faz questões dentro do processo em língua portuguesa. Se tiver qualquer outra língua, você vai ter que passar por um tradutor juramentado. Tá bom, Juliano? É uma pergunta muito importante. Maravilha, então. Pessoal, conseguimos entender esse caso? Show de bola, então. Querem ver um parecer, então? Estão animados para ver como é que é um parecer? Vou contar o caso para vocês entenderem o parecer, como é que se faz. Meu cliente me procura. E me procura falando o quê? Eduardo, eu tenho um problema. Aí você já fala, sangue de Jesus tem poder. Qual o problema? Ele fez a aquisição de um imóvel, efetuou o pagamento do valor do imóvel, como era um imóvel que ainda estava com alguns probleminhas de registro, ele efetuou o pagamento, mas não fez escritura pública, não levou para averbar no cartório de imóveis e nem o recibo do pagamento ele tinha. Depois de um tempo, ele tem a notícia que um terceiro estava construindo no imóvel que ele tinha comprado. Quando ele buscou saber se realmente existia esse terceiro, o terceiro estava quase terminando a casa dele. E mais impressionante, na hora que foi verificar, esse terceiro tinha comprado o imóvel e já tinha conseguido colocar o imóvel no nome dele no cartório de imóveis. E aí ele me perguntou, Eduardo, o que eu posso fazer? E aí? Um caso meio complicado, né, pessoal? Cabeça nossa já até cansa um pouco. Concorda comigo? Mas vamos lá. O cliente, ele vem com um caso, aí um caso desse você tem que fazer um parecer por escrito. Tá bom? Deixa eu tentar agora abrir para compartilhar a página e aí vocês vão me falar se aparece para vocês. Combinado? Deixa eu ver aqui se vai. Apareceu a tela minha ou não? Me fala aqui pelo áudio alguém, por favor, só por... Não. Já apareceu? Não, não, Quando eu faço assim, aparece para vocês? Não. não. Tá
Tá, deixa eu ver aqui se eu vou conseguir. Deixa eu tentar novamente. Vamos tentar. Né, gente? Quem sabe faz ao vivo, em nome de Jesus tem poder. Nós vamos conseguir. Aqui. Aparece agora? Não. Agora sim. Aí voltou para mim? Apareceu parecer. Saiu. E agora voltou, não voltou? Voltou. Maravilha. Então, eu vou voltar aqui para mim, vou conversar com vocês, porque na hora que eu coloco parecer, a minha tela some. Tá bom? Aí você tem que dar uma resposta para o seu cliente. Lógico que num caso que é mais complexo, você busca um detalhamento maior, né, pessoal? Um estudo maior sobre o caso para conseguir passar a resposta para aquele cliente. Até porque o parecer, ele é remunerado. Tá bom? Aí, Eduardo, mas eu não quero cobrar nada. Aí o problema é seu, se você quer ficar trabalhando de graça, porque isso dá trabalho. E um detalhe, eu falo isso com todos os meus alunos. Se valorize. Porque eu vejo muitos profissionais que cobram valores que não são coerentes com o trabalho, é o problema deles, mas isso afeta toda uma classe. E lembra de um detalhe, pessoal, tanto que você está sofrendo aí para estudar, são 5 anos. Eu, por exemplo, por que eu sempre falo lá no meu escritório, com meus estagiários, tem que cobrar valores que são coerentes? Não é para você também, eu vou ganhar um dinheiro em cima da pessoa. Não é isso, não, é ganhar o justo. Eu, por exemplo, há 11 anos eu vivo direito o tempo inteiro. Você tem que colocar isso na balança. Igual vocês estão sacrificando tempo, dinheiro para buscar um conhecimento, isso vai sobrepesar lá no momento que você vai cobrar os honorários. E como é pago, você tem que dar uma resposta de qualidade. Vamos lá. Formalmente, como é que é um parecer? O parecer jurídico, aí você coloca o nomezinho. Aí, como é que eu faço? Eu coloco aqui o assunto. O assunto, neste caso que eu estou falando com vocês, é o imóvel adquirido e efetivamente pago, que está na posse de terceiro. Solicitante, aí você vai colocar o nome do seu cliente, tá bom? E vai começar o parecer. Começa assim, no caso em questão, foi questionado no dia, aí você coloca no dia, aí você coloca se foi por telefone, se foi por reunião pessoal, você vai colocar. Foi questionado o quê? Sobre a questão de um imóvel adquirido e efetivamente pago que está na posse de terceiro. Isso que foi questionado. E aí ainda me foi passada a informação de que este terceiro, atualmente na posse, está construindo no imóvel e, pelo que tudo indica, esse segundo adquirente já levou a escritura a registro no cartório de imóveis. Foram as informações que eu recebi nessa reunião. Aí você começa a fazer o quê? O detalhamento dessa situação. Em primeiro lugar, é válido ressaltar sobre o conceito de posse e suas subdivisões. No caso ali do meu cliente, está se questionando, uma pessoa está lá. Meu cliente tem posse, tem propriedade? Como você vai fazer um parecer para uma pessoa que normalmente é leiga, você tem que explicar para que ela consiga verdadeiramente compreender o que você está dizendo. E aí, por isso, você vem até com umas questões mais conceituais. Aí fala, é válido ressaltar sobre o conceito de posse e suas subdivisões, as quais possuem previsão legal no Código Civil, aí você coloca o artigo, para ele, caso queira pesquisar. Nesse contexto, a posse é um ato jurídico, aí eu vim explicando para ele o que é posse. Aqui eu falo o que é posse direta. É quando o possuidor está fisicamente com o bem, e falo para ele o que é posse indireta, quando ele não está fisicamente com o bem. Falando com ele que esse pode ser o caso dele. Aí colocaria o nome dele aqui. Tá bom? E por que seria o dele, a posse indireta? Uma vez que ele efetuou a compra do imóvel primeiro, que o segundo adquirente possui uma procuração assinada em cartório, comprovando aquela alienação. Falei que a posse seria justa, explicando para ele o que é a posse justa, né, verdadeiramente, quando não possui nenhum vício, como, por exemplo, a questão de emprego de violência ou de forma clandestina, e expliquei para ele o que é posse injusta, para ele entender o que é certo, o que é errado no que diz respeito à posse. Depois eu vim trazendo para ele o que no CPC determina para a gente sobre as ações que envolvem posse, falando sobre a ação de manutenção de posse
e reintegração de posse. E aí eu explico para o cliente o que é essas ações, para que elas servem, e ainda coloco como exemplo, alguns exemplos para ele conseguir visualmente entender o que realmente é cada uma delas, porque, lembrem-se, você pode estar passando um parecer para um leigo, uma pessoa que não tem um conhecimento técnico, jurídico, para conseguir entender de antemão, então é bom você exemplificar. Eu coloco exemplos aqui, por exemplo. Como, por exemplo, podemos citar a situação em que alguém joga detritos em seu terreno, ou quando fecha a entrada do imóvel, causando o que denomina-se turbação. Você vai sendo bem detalhista. É quase como se fosse um trabalho científico, pessoal. Você vai descrevendo para a pessoa, tá bom? Aí, no que diz respeito à propriedade, eu vim aqui e coloquei para o meu cliente que o artigo 1245 do Código Civil, aí você cita a lei, fala que existe a possibilidade de transferência entre vivos de propriedade mediante um título translativo no registro de imóveis. Falei que o cenário jurídico possibilita a transferência do imóvel, tudo aqui comentando, e falei dos artigos do Código Civil que determinam essa faculdade que o proprietário possui para quê? Para vir analisar a questão que envolve alienação de patrimônio, falando que a pessoa que tem um bem, ela pode vender. E realmente, até agora, estou mostrando para ele o quê? Que o caso dele não tem, até agora, nada ilegal na conduta que ele teve ao comprar, da pessoa que vendeu para ele. Como é um parecer, você tem que vir com casos, com situações também do Poder Judiciário. Porque aí você tem que mostrar para ele como que o Poder Judiciário já está analisando situações semelhantes à dele. Aí no parecer desse caso meu, eu coloquei assim: os tribunais brasileiros, desde 1995, mantêm um entendimento pacífico quanto a esse tipo de caso em que o imóvel é alienado a duas pessoas distintas. Aí você tem que pesquisar, procurar um caso específico, e eu encontrei um que fala assim: se duas pessoas por escrituras diversas comprarem um mesmo imóvel, a que primeiro levar a sua escritura a registro adquirirá o seu domínio. É o prêmio que a lei confere a quem foi mais diligente. E isso é um julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que foi feito em 2015, relativamente recente. Desde 1995, 25 anos que esse entendimento tem sido forte nos tribunais. Então, já falei para ele assim, mesmo se a outra parte tiver comprado de forma com boa fé, o que o tribunal tem entendido é que quem registra primeiro o imóvel é dele. E aí, fala aqui, como expressa essa decisão, quando há venda de imóvel a duas pessoas, quem leva a registro primeiro terá a propriedade do lugar. Além da posse, terá também a propriedade. Falei que teria que ter ido no cartório de notas e também teria que ter ido ao cartório de imóvel, o que meu cliente não fez. Porém, nesse caso, houve má-fé de quem? Aí eu já expliquei para ele. Quem teve má-fé? O alienante. Quem vendeu para ele e para o outro. Porque eu não consigo provar que o adquirente teve má-fé, porque não tinha nada constando no bem que era do meu cliente, ele não registrou. Foi uma compra, um contrato que fez entre eles, e quem teve má-fé foi quem? Quem fez essa alienação. E aí eu venho já falando aqui de enriquecimento ilícito, porque essa pessoa que vendeu recebeu do meu cliente da outra parte. Fala aqui para ele que nesse contexto ele enriqueceu as custas de alguém, e esse alguém seria ele. E aí, portanto, vem uma conclusão ao seu relatório, ao seu parecer. Aí para o meu cliente eu falei, portanto, analisando tudo isso, a ação possível para este caso concreto, segundo o ordenamento jurídico pátrio, poderá ser ação de restituição de valores pagos, cumulado com danos morais, em desfavor do vendedor, pois além do prejuízo sofrido pelo primeiro comprador e o enriquecimento ilícito do alienante, houve também todo um constrangimento sofrido pelo meu cliente ao criar a expectativa de ter a posse em uma futura propriedade do imóvel após o registro, com planos para usufruir de tal terreno. Todavia, esse plano que ele fez e essa expectativa foram quebrados, causando esse constrangimento após uma ação de má-fé do vendedor, configurando assim também a necessidade de buscar os danos morais. Como já explicitado, essa ação terá como base para a restituição o valor que foi pago na época referente ao imóvel, mais eventuais danos morais e todos os valores atualizados de correção monetária e juros.
coloca a data, e aí vem com a assinatura do seu escritório, com a assinatura a sua própria assinatura pessoal, comprovando que aquele parecer é seu. Tá bom? Pessoal, no que diz respeito aqui a esse parecer, viram como é que é um parecer de um advogado para um cliente? É mais detalhado? Claro, por quê? Porque o cliente está pagando o advogado para fazer aquilo. Então, não é simplesmente um desenho no papel. E por que eu coloco aqui? Porque o cliente ele vai analisar esse caso, e se, por exemplo, ele fecha o contrato comigo para que eu faça o processo com ele, o que eu faço? Eu, por exemplo, incluo esse valor no valor que eu ia cobrar dos honorários. Então, para ele fica teoricamente gratuito, se ele me paga os honorários advocatícios do processo. Se ele não me pagar, a minha análise foi feita, foi pago o valor só do parecer, mas eu pelo menos recebi o valor como advogado para fazer aquele parecer. Tem grandes advogados hoje que vivem somente de dar parecer. Por quê? Principalmente na área penal, na área tributária. Um parecer tributário é muito caro. Antes de você ter a dor de cabeça, você vai procurar o seu profissional jurídico. Tá bom? Pessoal, no que diz respeito a esse caso, vou parar aqui a apresentação. Esse parecer que eu coloquei para vocês. Gostaram de ver como é que é passo a passo? Maria Clara falou. É interessante a gente ver, não é, pessoal? Parecer quem fez fui eu mesmo. No que diz respeito ao caso, por isso que eu peguei, não coloco, lógico, o nome de cliente, não coloco o local onde foi feito a negociação, mas é só porque isso também seria proibido, eu não poderia estar falando com vocês, só que o caso em si, a gente coloca para vocês conseguirem entender como de uma pergunta que foi feita, e olha para você ver, daquela pergunta que o cliente me fez, rápida, olha o tanto de análise que você tem que fazer. É tanto que, por exemplo, a depender do parecer, eu peço 5 dias, 7 dias para conseguir dar o parecer. Porque tem situações que são um pouco mais complexas e demandam pesquisa. E vocês notaram como é que fica detalhado? Você busca uma jurisprudência de um caso específico para mostrar para o seu cliente. Pode falar, Juliano. Dardier colocou um negócio ali que eu olhei e pensei. Se o seu cliente já tivesse comprado esse terreno e tivesse construído, tivesse morando nesse terreno, e a outra pessoa que comprou o segundo, mas ele não fez registro do terreno, poderia até ter feito o contrato de compra e venda. Sim. Esse novo cliente que comprou posteriormente vai lá e registra. Isso, nesse caso aí, você poderia alegar má-fé do cliente, né? Não. Segundo. Quem constrói no imóvel que não é dele, corre um risco. Não, sim. É o que eu estou falando é o seguinte. No caso do alienante que vendeu, já estaria caracterizada a má-fé. Total. Dele, porque ele vendeu para os dois. Ele sabia que tinha vendido para um e mesmo assim vendeu. O segundo comprador, sim, ao comprar, ele não foi lá nem olhar o terreno, ver se aquele terreno existe e tudo, por exemplo. Você teria como você alegar alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. Poderia questionar. Só que tem um detalhe, Juliano. Você está pensando igual normalmente a gente pensa em quê? Eu ir lá comprar um imóvel. Você ir lá comprar um imóvel. A gente normalmente compra um imóvel, 2, mas vamos pensar numa situação só para você entender. Imagina uma incorporadora imobiliária. Entendi. Aquelas empresas que chegam e compram, por exemplo, um bairro, para fazer, por exemplo, uma estrutura de bairro, para fazer tudo isso. Muitas vezes ela não chega a olhar detalhadamente cada coisa. Ela pode ir lá onde, teoricamente, tem que estar tudo registrado. Onde que é? No cartório de imóveis. Se ela tem uma certidão que prova que não tinha ninguém, é dela, ela vai poder, teoricamente, buscar retirar aquela pessoa do imóvel. Ah, mas e a construção? Aí ela pode até indenizar a pessoa pela construção. Mas isso é uma dor de cabeça, tem que olhar o tempo, porque aí do outro lado a parte pode pleitear uso capião, se já tiver prazos. É uma causa que o pensamento do João Dardier e o seu faz a gente voar. Por quê? Porque tem teoria dos dois lados, teorias que têm plausibilidade dos dois lados. Olha para você ver. Eu falei da questão do registro no cartório de imóveis.
Mas você também, Juliana, colocou um ponto muito interessante. Ué, você comprou imóvel e não foi lá nem confirmar se ele existe? Teoricamente, você poderia alegar isso e tem plausibilidade. É um caso que, se fosse um processo judicial, seria algo interessante de se ver o resultado, porque teriam duas teses muito interessantes abordadas aqui. Tá bom? Perfeito. Juliano, respondi também o João Dardier, né, João? Me fala aqui se ficou claro para vocês. Estou vendo aqui agora as mensagens. Maria Clara falou, ótimo esclarecimento. Estalinho como a água do coco. Maravilha. Pessoal, quando a gente faz assim, é o que eu costumo falar, né? O João falou sim, mas discordo. Eu entendi. Você está falando da questão de... Do que você não concordou, João? Da situação do que poderia ser questionado? Me fala aqui para que eu entenda. Pessoal, em relação à questão... Sim. O que acontece, João? Também tem que se olhar uma outra coisa. Esse imóvel, ele vale mais ou menos de 40 salários mínimos. Porque aí não precisa de escritura pública no cartório de notas, tudo bem. Mas de qualquer jeito vai precisar no de imóveis. Então, é o que eu sempre falo com todo cliente que quer adquirir imóvel. Qual que é a primeira preocupação que você tem que ir? Cartório de imóveis. Antes de olhar as outras coisas. Por quê? Você tem que descobrir no nome de quem está aquele imóvel. Porque é ele que é o proprietário. Você pode ter possuidores, tá bom? Comprar sem uma casa, sem olhar, veja uma fé. Tá, sim, entendi, João. Realmente. Mas é porque também tem pessoas que compram imóveis para especular. Tem gente que nem é da cidade e compra imóvel. Eu posso, teoricamente, adquirir um imóvel lá em Fortaleza, sem mesmo ir à cidade de Fortaleza, colocando uma procuração só para uma pessoa ir lá assinar a escritura pública, por exemplo, teoricamente. Lógico, é igual você está falando. A má-fé pode ser questionada. Só qual que é o detalhe? No Brasil, não se pressupõe má-fé. No Brasil, se pressupõe boa-fé. E outro detalhe, má-fé tem que se provar. Você sabe quando seria comprovado má-fé? Se lá já tivesse registrado o nome de outra pessoa. Se lá tivesse, por exemplo, uma penhora de um processo falando que está penhorado, aí configura má-fé inquestionável. Tá bom? No outro caso, a pessoa teria que comprovar. João falou aqui, esperteza. Tem alguns brasileiros que são meio bagunçados. Mas é um caso que poderia, sim, ser questionável a questão da má-fé, só que quem questiona a má-fé é que teria a obrigação de comprovar. Mas aí seria um caso concreto interessante, tá bom? Combinei de ver isso com vocês, quero saber, gostaram? Sim ou não? Show de bola. Muito. Agora ficou mais clara essa questão do parecer, pessoal? Sim? E o detalhe, Beleza. vocês não têm obrigação, hoje, de fazer um parecer desse tamanho, ou maior, ou menor. Vocês têm a obrigação de, na resposta do parecer, fazer o pensamento. Qual que é o pensamento? Analisar a situação, verificar na legislação se existe alguma coisa que se aplica àquilo, e, a partir disso, dar o resultado. O parecer sempre se encerra com o resultado. O resultado, neste caso que eu vi aqui com vocês, foi um parecer que analisou qual ação seria ajuizada, e no caso seus, por exemplo, vocês receberam o primeiro trabalho de síntese, vocês fizeram análise como um juiz, analisando aquele caso concreto. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu vi pergunta. Luciene falou, o parecer do juiz é semelhante ao do advogado? Não, Luciene. Porque o parecer do juiz é a própria exteriorização da atuação do Poder Judiciário, ou dando um despacho, ou dando uma sentença, por exemplo, uma decisão interlocutória. Só que na estrutura de se colocar um parecer, aquilo tudo que eu estou colocando ali, facilmente eu consigo pegar dali, colocar ali já dentro de uma petição inicial. Se você faz um parecer bem feito, bem estruturado, até pensando num processo judicial, você tem facilidade de ter caminhada mais rápida. Combinado? Maravilha. Vamos lá, então. Aqui, também acho que quanto mais explicativo parecer, melhor sai o advogado quanto à idoneidade. Também é o que o João está falando aqui. Quanto mais detalhado, até melhor até o próprio cliente se sente melhor atendido no que diz respeito aos seus questionamentos. E outra coisa, você pode dar um parecer para uma pessoa que tem conhecimento jurídico, maravilha. Só que você tem que sempre partir de um pressuposto que a pessoa não é obrigada a saber tudo juridicamente.
Porque se ela soubesse, ela não estaria te perguntando. Gostou dessa? Voadora na cara da pessoa? A pessoa fala, por que você vai cobrar? Porque se você soubesse responder, você não estaria me perguntando. Gostar dessa? Você pode responder assim, seu cliente? Claro que não, você é psicopata? Você quer ficar sem cliente? Você tem que responder assim, não, meu amigo, com certeza, é porque é diferente, nós temos gastos do escritório, aí você vai jogando outras coisas, não seja grosseiro, não. Porque aquele cliente, você tem que pegar ele no colo e falar, oi lindo, oi linda, tudo bem? Quer uma água? Quer uma balinha? Quer umas coisinhas? É isso aí. Tratar bem, porque, além de tudo, da questão do conhecimento jurídico, nós somos empreendedores, verdadeiramente, nós fazemos a venda de uma prestação de serviço. E nela se inclui não só a questão jurídica, mas também a questão de bem-estar, qualidade do atendimento, estrutura do escritório, estrutura de um pós-atendimento, tudo isso é avaliado. Gostaram? Vamos seguir, então. Pessoal, já antecipo, eu não vou correr com o conteúdo hoje de cumprimento de sentença para falar em 20 minutos, porque é importante, e eu não vou correr porque vocês merecem que a gente faça de uma forma mais cautelosa. E nós vamos iniciar aqui um bate-papo sobre o cumprimento de sentença que nós vamos seguir no próximo encontro, combinado? Para que eu não tenha que falar também de uma forma tão corrida, que aí fica só para passar a matéria e não é esse o objetivo, eu quero que vocês compreendam o conteúdo, combinado? Estou vendo aqui mais uma pergunta. Então, Davi, gostei muito da explicação, o discordar foi somente para gostar da verdade. Não, João, eu entendi completamente, e é isso mesmo, a gente tem que ir colocando aqui, e eu fico feliz de você ter gostado da explicação, é importante vocês terem gostado para compreender ainda mais, e a questão de discordar, nós temos que debater sempre, porque o direito não existe uma certeza muito clara. Eu costumo falar que hoje, no mundo, se você for parar para pensar, duas certezas que você não consegue deixar de comprovar. Primeiro, que um dia nós vamos morrer. Segundo, que hoje o Clube Atlético Mineiro é o maior time do mundo. São as duas verdades hoje, né? Duas certezas, né, gente? Fala assim, Eduardo, nessa segunda eu quero um pouquinho, para disso. Não pode questionar o que é certeza. Está definido, vai ser assim, tá bom? Brincadeiras à parte, pessoal. No direito é interessante porque são pessoas que têm pensamento diferente, com teses diferentes, debatendo, e o Poder Judiciário analisando. Quando o juiz analisa o meu caso a favor do meu cliente, valorizo o juiz, concordo com ele, entendo que ele é um bom juiz. Quando o juiz avalia contra o meu cliente, sou contra ele. Ele é um juiz que não estudou o caso. É assim, ué. Por que seu cliente perdeu? O juiz não analisou o meu caso? Por que ele ganhou? O juiz analisou o caso bem demais, você tá doido? Analisou tão bem que o meu cliente ganhou. E assim nós vamos seguir, tá bom? Vamos bater um papo sobre cumprimento de sentença. Sangue de Jesus tem poder. Pessoal, o que é cumprimento de sentença? Primeira pergunta. Sangue de Jesus tem poder. O que é, gente? Meu Deus. Vou falar com vocês, viu? É a execução, é a atuação executiva dos títulos judiciais. O nome é cumprimento de sentença. Pessoal, o cumprimento de sentença, as noções gerais dele, onde você vai encontrar a partir do artigo 513, lá do CPC. Vou colocar aqui na tela, a partir do 513 do Código de Processo Civil, tá bom? O que fala lá para a gente no 513? Fala assim, coloquei aí para vocês. O cumprimento de sentença será feito segundo as regras deste título, observando-se no que couber, conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2. O livro 2 é onde está a parte de execução, tá bom? Em relação aqui à questão do cumprimento de sentença, ele tem algumas diferenças da execução, como nós conhecemos. Primeiro delas, cumprimento de sentença normalmente voltado para título executivo judicial. O cumprimento de sentença, ele exige para se ter atuação executiva do Estado dos títulos executivos judiciais. É tanto que se você pega estruturalmente o Código de Processo Civil, você vai notar que o processo de execução em si, ele está lá a partir do artigo 700, 800 do CPC. Enquanto as questões que são voltadas para cumprimento de sentença,
liquidação de sentença, está tudo onde? Lá por volta do 500. É tanto que nós vimos ontem, do 509 ao 513, a fase de liquidação de sentença. 512, perdão. E aí eu já quero antecipar uma dúvida que o Juliano falou no início do nosso encontro de hoje. A liquidação de sentença, ela entra quando? Primeiro, ela tem que acontecer antes do cumprimento de sentença. Primeira observação, anota aí. Toda aquela observação que nós fizemos em relação à liquidação de sentença, vocês se lembram? Que nós vimos nos 2 últimos encontros? No que diz respeito a ela, nós analisamos a questão da liquidação antes de iniciarmos o cumprimento de sentença. Então, se tiver a necessidade de um título executivo judicial ser liquidado, essa liquidação ela acontece antes de se iniciar o cumprimento de sentença. Combinado? Primeira observação é essa. Em relação ao cumprimento de sentença, existem as peculiaridades que envolvem ele, que estão estabelecidos lá a partir do 513, e o que não tiver expresso lá como uma especialidade, uma questão diferente, nós vamos seguir as questões que são determinadas no nosso próprio processo de execução como um todo. Então, o cumprimento de sentença tem suas peculiaridades, mas tem as suas especialidades, mas o que não ficar muito detalhado aqui na parte do CPC que fala de cumprimento de sentença, eu recorro lá à questão que envolve o processo de execução. Igual nós vamos ver mais à frente. Penhora de bens. Expropriação de bens. Está lá a partir do artigo 800 e tanto. Lá na parte de execução. No cumprimento de sentença não fala nada, mas tem penhora, tem expropriação de patrimônio no cumprimento de sentença. Quando não está detalhado ali perto do 500, você busca lá no ponto do CPC que fala de execução. Nas outras questões vão seguir. Tá bom? Primeira observação, então, aqui também. Primeira não, já falamos várias, né, pessoal? Aqui, o cumprimento de sentença, por mais que não tenha um nome execução, é atividade executiva. Chama cumprimento de sentença, mas é uma atividade executiva. Todas aquelas questões que nós já tratamos, os princípios que envolvem a execução, a questão que envolve fraude, que nós falamos em uma aula, até um detalhe, segundo trabalho discente, é sobre fraudes, né, pessoal? Olha que maravilha, só para relembrar, segundo trabalho discente está na área, se derrubar ele é pênalti, se liga aí, depois dá uma lida lá, já está lá para vocês. Tudo que a gente falou até agora vale para os dois. Quando nós formos falar algo que diferencia o cumprimento de sentença da execução, eu vou deixar muito claro para vocês. Combinado? Falando assim, isso é no cumprimento de sentença, isso é na execução. Nós vamos fazer essa diferenciação para vocês. Tá bom? Existe o cumprimento de sentença como fase e existe o cumprimento de sentença como processo autônomo. O cumprimento de sentença como fase, processo autônomo. Vamos lá. Pessoal, quando eu uso do processo autônomo, pode vir alguns questionamentos. Antigamente, lá no Código de Processo Civil de 73, antes das reformas que aconteceram em 1984, existia processo de conhecimento, tinha a sentença e depois que a sentença vinha, você tinha que fazer um novo processo chamado processo de cumprimento de sentença. Então, antigamente, se tinha uma característica que sempre o cumprimento de sentença tinha um caráter de processo. Você tinha que distribuir tudo de novo. Isso foi melhorando. Lá na reforma de 84, do CPC de 73 já tinha sido alterado, e no CPC 2015 ficou firme o que já era o comum. Em regra geral, o cumprimento de sentença é uma fase processual. Eu tenho um processo inteiro,
tive todas aquelas fases que nós aprendemos lá no 5º período, petição inicial, despacho da petição inicial, resposta do réu, momento de saneamento e organização do processo, audiência, instrução e julgamento, provas, recursos, tive tudo isso. Agora eu tenho título executivo judicial. Antigamente eu tinha que distribuir uma nova ação para começar o cumprimento de sentença. Hoje não. O cumprimento de sentença, em regra, é uma fase do processo. Eu faço uma petição dentro do próprio processo, só para dar continuidade, para começar a cumprir aquela sentença. Então, em regra, o cumprimento de sentença é uma fase processual. Mas existe também a possibilidade de se ter um cumprimento como processo autônomo. Nas mesmas hipóteses que nós vimos quando estudamos a liquidação, as situações em que a liquidação vai ser um processo autônomo. Aquelas situações que vêm de fora do poder judiciário, pessoal. Sentença arbitral, por exemplo. Sentença estrangeira homologada pelo STJ. Decisão interlocutória estrangeira com exequatur do STJ. Sentença penal condenatória, que também tem a indenização civil a se pagar. Essas questões que vêm de fora do processo civil, mas que vão ser cumpridas, aí é um processo autônomo que vai ter sido iniciado de cumprimento de sentença. Tá bom? Mas, em regra, o cumprimento de sentença é uma fase processual. Tá bom? No que diz respeito ao cumprimento de sentença, como que eu vou fazer para dar conhecimento ao devedor da existência desse cumprimento de sentença? O artigo 513, lá no seu parágrafo 2º, ele vai falar para a gente. O devedor, aqui no nosso cumprimento de sentença, será intimado para cumprir a sentença. Só que aí, coloca para a gente 4 situações que envolvem a intimação do devedor. 4 situações, que são os 4 incisos aí que eu acabei de colocar na telinha para vocês, do parágrafo 2º do artigo 513 do CPC. Pessoal, sabe qual a maior verdade e diferença que vai se perguntar? Simples. Pergunta que deve ser feita. Tem advogado? Tem advogado? Não tem advogado? É réu. É réu? Essas 3 questões você tem que analisar. A partir disso, você vai saber como que a intimação vai ser feita. Se o réu, aqui que vai o nome do... Dentro do cumprimento de sentença, qual a nomenclatura processual técnica que deve se usar? A mesma que execução. Aqui se chama exequente e executado. É a mesma nomenclatura. Exequente, o autor, executado, o réu, teoricamente. Bom, você deve perguntar aqui, o executado, ele tem advogado? Se ele já tem advogado, é o que eu falei, a grande maioria das situações de cumprimento de sentença é uma fase, já tem um processo antes. Se ele já tem advogado no processo, a intimação se faz de uma forma. Se ele não tem advogado, se faz de outra forma. Se ele é um réu revelia, vocês lembram da revelia? O réu foi citado lá no processo de conhecimento e ele não se manifestou em tempo hábil, ficou quieto, ficou inerte, a revelia aplicou. Se ele é réu, a intimação é feita de outra forma. Vamos ver cada uma delas. Primeiro inciso aí, pra gente. Coloca pra gente que, no que diz respeito aqui, essa intimação, primeira situação, será feita pelo diário de justiça na pessoa do seu advogado constituído nos autos. Então, se ele tem advogado, como é que vai dar a intimação do cumprimento de sentença? Vai fazer uma publicação para a OAB do advogado. Quando eu sou cadastrado nos processos dos meus clientes, toda movimentação, eles têm que publicar para a minha OAB, para que eu tenha conhecimento, porque se não fizer isso, entende que a intimação não foi válida. Tá bom? Então, se tem advogado, a intimação para o cumprimento de sentença é feita na pessoa do advogado. Segunda situação aí do parágrafo 2º, segundo inciso. Por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública, ou quando não tiver procurador constituído nos autos,
ressalvados a hipótese do inciso 4º. Daqui a pouco a gente fala do inciso 4º. Se não tiver advogado, não tem como eu fazer intimação pelo advogado, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, mas eu quero intimar pelo advogado. Como? Eu não tenho advogado, não? Ou então, quando a defesa dele foi feita pela Defensoria Pública. Nessas duas hipóteses, a intimação vai ter que ser feita por uma carta com aviso de recebimento. Ah, mas na Defensoria também? Claro, gente. Defensoria tem quantos processos? Se eu tiver que ficar sabendo de todo mundo que está recebendo cumprimento de sentença, a Defensoria não trabalha, não. A Defensoria Pública tem uma atuação diferente de um advogado privado. Então, quando não se tem advogado no processo, quando foi feita a defesa pela Defensoria, a intimação para o cumprimento de sentença do executado vai ser feita por carta com aviso de recebimento. Terceira situação que coloca aí para a gente no nosso CPC, fala para a gente no terceiro inciso do parágrafo 2º que a intimação vai ser feita por meio eletrônico, quando, no caso do parágrafo 1º do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. O artigo 246, parágrafo 1º, é a questão que envolve as microempresas, empresas de pequeno porte, que elas são obrigadas, tirando elas, as outras empresas, as empresas públicas e privadas, elas são obrigadas a manter cadastro atualizado para ter aquela citação por meio eletrônico. Vocês se lembram dela? Matéria que nós vimos semestre passado. Em relação a essa situação, quando essas empresas que foram citadas por meio eletrônico não tiveram advogado constituído nos autos, eu vou ter que fazer a intimação por meio eletrônico também para ela. Se estiver tudo certinho, né, pessoal, lá, faça a intimação direto no cumprimento de sentença para essas empresas. Tá bom? Por fim, nós temos também a questão do quarto inciso, que fala que também pode ser feita a intimação por edital, quando citado na forma do artigo 256. 256 é quando fala quais as hipóteses que vai se fazer citação por edital, se tiver sido réu na fase de conhecimento. É o que eu falei, a terceira pergunta. O réu é réu? Se ele for réu na fase de conhecimento, a intimação dele aqui para o cumprimento de sentença terá que ser feita por meio de edital. Tá bom? Maravilha, então. Meus amigos e minhas amigas, tem uma outra pergunta para vocês aqui. No que diz respeito ao cumprimento de sentença, existe prazo? Aí eu quero que vocês coloquem o prazo em regra aqui é de 15 dias. Tá bom? Só que tem um detalhe. Pelo que eu estou vendo o tempo aqui, não vai dar para a gente falar de uma forma mais detalhada sobre prazo, competência, cumprimento provisório. Então, eu vou fazer assim. Em relação ao conteúdo, eu vou encerrar com ele, mas eu não vou encerrar nossa aula, não, porque eu tenho que conversar com vocês sobre o trabalho discente, combinado? Podemos fazer dessa forma, pessoal? Concordam comigo? Para a gente não falar muito corrido aqui, que agora que eu fui ver, faltam 5 minutos, talvez se eu falar de forma corrida não fique algo que seja melhor absorvido por vocês. Estou vendo aqui todo mundo mandando sim, então vou fazer assim. Pessoal, no que diz respeito a esse encontro nosso de cumprimento de sentença, as observações que eu precisava já começar a falar, a gente falou, eu vou fazer assim. Vou encerrar a gravação e volto para conversar com vocês que estão ao vivo. Para você que está assistindo esse encontro em algum outro momento, muito obrigado por ter participado dessa jornada aqui comigo e com os seus colegas que aqui estiveram presentes. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu este encontro. Um grande abraço, até a próxima.